E aí, você viu aquela história da mulher que levou um senhor idoso, o tio Paulo, para uma agência bancária e tentou fazer um empréstimo com ele e aquele homem estava morto? Coisa curiosa, né? Então, meu nome é Rodrigo Reis, eu sou professor de Biologia do ProEnem e do ProMedicina e eu quero mostrar para você quais são as etapas que levam, um cadáver e como isso pode aparecer principalmente na prova do Enem e dos vestibulares. Gente, a história que aquela mulher contou sobre o tio Paulo é que ela tirou o tio Paulo com vida de casa e quando chegou lá na agência, ela achou que ele estava vivo ainda. Então a história que ela trouxe, que foi divulgada amplamente na imprensa foi essa. Só que eu não sei se você chegou a assistir esse vídeo, porque tem imagens fortes ali. Não é um vídeo que é recomendado para qualquer pessoa. Mas a gente percebe que o corpo, do homem ali que estava tentando ser usado para abrir um empréstimo, ele estava ali, muito mole. E muita gente tem aquela história, de, quando a pessoa morre, o cadáver não fica duro, não fica rígido. Gente, vamos ver aqui algumas etapas. Quando a pessoa entra num estado de óbito, a primeira coisa que a gente tem é a perda de sinais vitais. Então, se você pegar ali para medir o pulso daquela pessoa, você não vai conseguir. E aí, as pessoas, quando querem confirmar sinais vitais, de maneira errônea, tentam pegar o sinal vital aqui da artéria radial. Só que não é uma artéria recomendada. O ideal, se você vai ver pulsação, é pegar de uma artéria central, que é pegar da artéria carótida ou até mesmo da artéria femoral, que fica na virilha. Mas isso é muito difícil para uma pessoa que não é profissional da saúde atestar um óbito. Porque talvez ela não tenha aquela sensibilidade para perceber a pulsação da artéria. A pessoa também pode ver os batimentos cardíacos, mas quando não é um profissional, fica muito complexo isso. O outro sinal que pode ser avaliado é o reflexo da pupila à luz. Hoje em dia você tem ali celulares com lanterna, e aí você coloca, uma lanterna no olho da pessoa e você vai ver que essa pupila ela reage à luz. Quando essa pessoa vai a óbito, a gente não tem mais isso. Então, a primeira coisa seria a perda de sinais vitais, que depende de quê, gente? De um profissional da área de saúde que consiga ver isso. Agora, logo depois da morte desse cadáver, a gente tem algumas manchas que aparecem no corpo dessa pessoa. Isso é chamado de livor mortis ou lividez cadavérica. Essas manchas aparecem por conta da interrupção do fluxo de sangue. Que algumas pessoas aparecem umas manchas brancas, às vezes aparecem manchas vermelhas. Outro ponto que as pessoas fazem, mas quando a pessoa morre, a temperatura cai. Se a narrativa daquela mulher é que ele saiu de casa com vida, a gente sabe que a cada mais ou menos 1 hora, o cadáver perde meio grau de temperatura. Então, talvez fosse difícil a pessoa ter uma certeza ali, que aquela temperatura está muito baixa, caracterizando o óbito, Porque, segundo aquela mulher, a temperatura caiu pouco porque foi pouco tempo da morte dele. E o outro sinal, seria a rigidez cadavérica, também chamado de rigor mortis. Esse processo, para começar a acontecer, leva mais ou menos de 2 a 3 horas. Então, se você assistir o vídeo que tem cenas fortes, você percebe que a cabeça mexia muito. Não havia rigidez cadavérica. Então, essa narrativa que a morte aconteceu, ali recentemente, fazia sentido, E olhando esses sinais do óbito, algo que pode aparecer na prova, e já apareceu em algumas questões, é a rigidez cadavérica. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a contração muscular. Isso pode aparecer na prova. Então imagina aí um vestibular que traga, esse caso, do tio Paulo como um pano de fundo e pode rolar uma questão. Então, o que a gente vai ver, Na célula muscular tem 2 estruturas que são muito importantes para a contração. Tem o chamado retículo sarcoplasmático. Aí você fala assim, nossa, Rodrigo, que nome horroroso. Só que o retículo sarcoplasmático é o retículo liso, lembra? Retículo endoplasmático liso, o REL, que atualmente é chamado de retículo endoplasmático agranular. Esse retículo no músculo é chamado de sarcoplasmático. E existe um outro lugar, que é o chamado sarcoplasma, que é, na verdade, o hialoplasma do músculo. Gente, o músculo ele é muito marrentinho, ele muda de nome, Só porque está no músculo. E como é que acontece o processo de contração muscular, gente? Quando o músculo está em repouso, o íon cálcio ele está aqui dentro. Então a gente vai ver que dentro, do retículo sarcoplasmático, existe uma grande quantidade de cálcio. E já no sarcoplasma, a quantidade de cálcio ela é bem baixa. Então a gente percebe que essas concentrações de cálcio são muito diferentes.
Quando acontece um processo de contração muscular, quando o músculo é ativado, canais desse retículo sarcoplasmático se abrem e a gente vê essa movimentação do cálcio. Então a gente vai notando que o cálcio no sarcoplasma vai subindo e o cálcio no retículo vai diminuindo. Porque durante a contração, o movimento natural é esse. É o cálcio sair daqui que tinha muito e vir para cá. Esse movimento, gente, é um movimento que é passivo. É um movimento que é natural. E aí, quando o cálcio vai lá para o retículo, vai lá para o sarcoplasma, acontece a contração. E aí a gente vai dizer que acontece o encurtamento de fibras chamadas de sarcômero. Só que esse encurtamento gasta energia. E quando o músculo relaxa, esse cálcio que veio para o sarcoplasma, que é o hialoplasma do músculo, precisa voltar. Só que, gente, para ele voltar, eu não sei se você percebe, as concentrações de cálcio são diferentes. Então eu preciso, que esse movimento aconteça. E esse movimento nós dizemos que é contra o gradiente. Então existe uma bomba na membrana ali do retículo sarcoplasmático, é uma bomba de cálcio. E ela vai bombeando o cálcio aqui para dentro. Só que se o cara morreu, ele não tem esse ATP, essa energia para bombear o cálcio. Então o cálcio não retorna. Como o cálcio não retorna, a musculatura fica contraída. Porque para ter o relaxamento, eu preciso que o cálcio volte. E essa volta é uma volta que é ativa. Então, se um cara morreu, se a gente tem um paciente que foi a óbito, entre 2 e 3 horas começa a acontecer esse problema aqui. O cálcio que veio para cá gerou a contração, mas não tem energia para trazer o cálcio de volta para relaxar. E aí a musculatura fica enrijecida. E esse processo de rigidez cadavérica é um processo que chama muito atenção. Então, quando você olha um cadáver que tem entre 2, até mais ou menos ali umas 48, 50 horas, a gente vê essa rigidez cadavérica. Depois das 50 horas, o que acontece? Acontece uma proliferação bacteriana. E essas bactérias começam a desnaturar as proteínas que formam o sarcômero. E aí o cadáver volta, a ter aquela, flexibilidade, tem aquela musculatura mais solta. Então, aquela história que a gente viu, nessa notícia aí nos últimos dias, é uma história realmente fantástica, que apareceu até em outros noticiários aí do Brasil e de outros países. Pessoal, eu espero que essas dicas tenham te ajudado a identificar ali, os sinais de óbito e toma muita atenção, fica muito esperto com a questão da rigidez cadavérica que pode aparecer na sua prova. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou e se você comentou com seus amigos aí sobre esse caso do tal do tio Paulo, cara, compartilha esse vídeo com ele, explica o que aconteceu ali. E se você gostou do nosso vídeo, cara, não se esqueça, de se inscrever no nosso canal, de curtir e, cara, comenta aí o que você achou dessa história do tio Paulo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.